As mulheres não são atraídas apenas por beleza ou dinheiro. Isso é o que dizem por aí. Mas Maquiavel entenderia que o desejo feminino está muito mais ligado a uma sensação de poder, mistério e imprevisibilidade. Não é sobre fazer esforço, mas sim sobre criar uma atmosfera onde a mulher sente que você é um homem que poderia ser dela, mas que não precisa ser, que está disponível, mas inalcançável, que é desejável, mas não carente. É esse tipo de tensão que gera respeito e desejo ao mesmo tempo. E Maquiavel, embora nunca tenha escrito diretamente sobre relacionamentos, deixou princípios poderosos sobre como controlar a percepção e o comportamento dos outros, inclusive das mulheres. A primeira regra que você precisa entender é simples: jamais se mostre disponível demais. O homem que se oferece com facilidade perde valor. E quanto mais você tenta agradar, mais você comunica que precisa da aprovação dela. Isso é repulsivo. Maquiavel dizia que os homens devem parecer virtuosos, mas não necessariamente sê-lo. Ou seja, você precisa parecer gentil, parecer bom, parecer educado, parecer interessado, mas nunca se entregar completamente. Você mostra, mas não dá. Você insinua, mas não revela. E esse controle sobre o que você mostra é o primeiro passo para fazer uma mulher te respeitar. O respeito nasce da escassez. Aquilo que está sempre à disposição é tratado como comum. Já aquilo que parece raro, especial e difícil de conquistar é naturalmente valorizado. Agora, aqui está o ponto que a maioria dos homens erra. Eles acham que precisam conquistar a mulher com palavras. Mas palavras demais enfraquecem o impacto. O silêncio estratégico é mais sedutor do que qualquer elogio. Quando você fala pouco, você cria espaço para que ela imagine. E tudo o que é imaginado é sempre mais poderoso do que aquilo que é revelado. Maquiavel diria: controle a narrativa. Se você for previsível, ela te entenderá rápido demais. E tudo o que é previsível se torna entediante. A sedução morre onde nasce a rotina. A chave está em ser estável por fora, mas imprevisível por dentro. Ela precisa olhar para você e sentir que há algo que não entende totalmente. Algo oculto, algo intrigante. E isso faz com que ela continue pensando em você mesmo quando você não está presente. Nunca conte tudo sobre você. Nunca exponha demais seus sentimentos no começo. Não porque isso é um jogo, mas porque o mistério é parte da atração. O respeito vem quando você transmite a ideia de que sua vida é rica, cheia, completa, com ou sem ela. E que ela, se quiser, pode participar disso, mas você não vai implorar. Você não vai correr atrás. Você é o prêmio. E é assim que um homem que se respeita se posiciona. Maquiavel dizia que os homens julgam mais com os olhos do que com as mãos. Ou seja, o que importa não é o que você realmente sente, mas o que você comunica. E se você se comporta como um homem de alto valor, mesmo que por dentro esteja inseguro, o mundo começa a te tratar como tal. Inclusive as mulheres. Outra coisa essencial: pare de se justificar. Quando você tenta explicar suas atitudes ou pedir desculpas por ser quem é, você automaticamente se coloca em posição inferior. Se você se atrasa, não peça desculpas com frases como "me perdoa, eu sou um idiota mesmo, esqueci o horário". Isso te coloca abaixo. Em vez disso, diga simplesmente: aconteceu um imprevisto, mas já estou aqui. Direto, confiante, sem perder tempo com submissões emocionais. Isso mostra que você tem controle sobre si mesmo. E o homem que tem controle sobre si se torna naturalmente mais desejável. Nunca demonstre que está com medo de perder uma mulher. Isso é um erro fatal. Porque quando uma mulher percebe que você teme perdê-la, ela entende que tem controle sobre você. E o respeito morre, o desejo vira tédio, o mistério desaparece.
Maquiavel ensinava que o príncipe deve ser temido e amado, mas se tiver que escolher entre os dois, é melhor ser temido. No campo dos relacionamentos, isso se traduz assim: é melhor ela te respeitar antes de te amar. O respeito mantém o interesse. E o amor, quando vem sem respeito, vira abuso, manipulação, controle emocional. O homem que se faz respeitar é aquele que impõe limites, que sabe dizer não, que não aceita qualquer coisa em troca de migalhas, de atenção. Quando você começa a se comportar assim, algo muda na forma como as mulheres te olham. Elas percebem que você não está desesperado, que você tem opções, que você é capaz de andar sozinho. E esse tipo de autossuficiência é magnética. Isso ativa, no inconsciente feminino, a sensação de que você é um líder, um homem confiável, alguém com valor. Não porque você disse isso, mas porque você transmite isso com sua postura, suas decisões e, principalmente, com o que você não faz. O que você se recusa a fazer diz muito mais do que o que você faz. E é aí que muitos erram. Tentando mostrar valor, eles se traem. Querem provar que são bons, que são confiáveis, que são parceiros. Mas o homem que precisa provar algo já perdeu o respeito. O verdadeiro poder está na naturalidade, na calma, no silêncio, na firmeza de quem sabe que pode ir embora a qualquer momento, mas escolhe ficar porque quer, não porque precisa. A autoconfiança não é uma fantasia. Ela nasce quando você para de correr atrás e começa a construir uma vida onde você é o centro. Isso muda tudo. A mulher percebe que você tem propósito, que você tem visão, que você está ocupado com algo maior do que ela. E quanto mais ocupado você estiver com sua missão, mais as mulheres se interessarão por você. Maquiavel falava que a aparência de virtude é mais importante do que a virtude em si. No jogo da atração, isso significa que não importa se você é rico, bonito ou famoso. O que importa é o que você projeta. Um homem pode ser simples, comum, discreto, mas se ele se comporta com postura, com firmeza, com domínio emocional, ele atrai. Porque o que realmente atrai é a energia de poder. Poder não é agressividade, poder é tranquilidade, é saber que você pode controlar qualquer situação sem levantar a voz, sem ameaçar, sem implorar. É ter presença, um homem presente, que sabe ouvir, que olha nos olhos sem ansiedade, que não se afoba, que sabe quando falar e quando calar. Esse homem se torna irresistível, porque ele representa uma segurança rara, e as mulheres sentem isso. Elas se aproximam, mesmo sem entender por quê. É instintivo, biológico, psicológico. Mas tudo começa com um princípio básico. Você precisa se colocar no centro da sua própria vida. Nada de girar em torno dela, nada de se adaptar demais, nada de mudar sua essência para agradar. Maquiavel ensinava que quem cede demais perde o poder, e no jogo da atração, ceder demais destrói o desejo. Você pode ser educado, gentil, atencioso, desde que nunca perca sua identidade, desde que nunca abandone sua missão, desde que nunca coloque o mundo dela acima do seu. O respeito começa quando você demonstra que sua vida tem direção, e o desejo nasce quando ela sente que não pode te controlar. Muitos homens acreditam que precisam correr atrás das mulheres para conquistar respeito ou admiração. Mas o verdadeiro jogo é o oposto. Maquiavel teria dito que quem tem o poder faz os outros se moverem. E o mesmo vale aqui. O homem que sabe seu valor, que tem propósito e domínio emocional, não corre, ele anda, ele segue, e por seguir com convicção, ele atrai naturalmente. A mulher sente que está diante de algo sólido, e tudo o que é sólido gera desejo. O que é instável, ansioso, vacilante, repele. A ansiedade emocional de tentar agradar o tempo todo,
de mandar mensagens o tempo todo, de se explicar a cada pequeno mal-entendido, destrói o desejo, porque comunica dependência. E dependência é o oposto de poder. Você precisa se lembrar: a mulher quer se conectar com alguém que tenha valor. E o valor nunca é gritado. O valor é silencioso, é sentido. Quando um homem chega a um ambiente e não tenta ser o centro das atenções, mas a energia dele domina o espaço, isso diz mais sobre ele do que qualquer discurso. Maquiavel dizia que o príncipe deve cultivar a imagem de força mesmo quando não está em vantagem. Isso é posicionamento. E no jogo da atração, o posicionamento é tudo. Se você se vê como alguém inferior, carente, frágil, vai se comportar assim. E ela vai sentir. Mas se você se enxerga como um homem que é suficiente, que tem direção, que está completo com ou sem companhia, essa percepção se reflete em tudo. No seu tom de voz, no seu olhar, na forma como você lida com o tempo dela e com o seu próprio tempo. Um erro clássico que Maquiavel desprezaria é o da submissão disfarçada de gentileza. O homem que faz tudo o que a mulher quer, que está sempre disponível, que muda sua agenda, que aceita desrespeito em nome do amor, esse homem se afasta cada vez mais do respeito e do desejo. Não porque ele seja ruim, mas porque ele comunica fraqueza. E a fraqueza emocional repele. As mulheres testam o homem o tempo todo, às vezes de forma sutil, às vezes de forma explícita. Um teste não é só uma provocação, é uma tentativa inconsciente de medir seu valor. Quando ela te provoca, ela quer saber se você se abala. Quando ela te ignora, ela quer saber se você perde o controle. Quando ela te desafia, ela quer sentir se você é um homem que mantém sua postura. Se você passa nesses testes, você sobe de nível. Se você falha, ela perde o interesse. Maquiavel diria que o poder deve ser mantido com firmeza. Isso não significa ser autoritário ou agressivo, mas significa saber exatamente quem você é e o que você aceita. Se você aceita pouco, você será tratado como pouco. O padrão que você estabelece é o padrão com que será tratado. Quando uma mulher percebe que você tem limites, que você sabe dizer não, que você valoriza seu tempo, que você não tolera manipulações emocionais, ela passa a te respeitar. E desse respeito nasce o desejo. Porque o desejo não é só atração física. O desejo é admiração combinada com incerteza. Quando ela admira você e, ao mesmo tempo, sente que não tem controle total sobre você, nasce uma tensão que alimenta a mente dela o tempo todo. A maioria dos homens quer ser compreendido. Mas o homem que realmente atrai é o que não se explica demais. Ele fala o necessário, ele escuta mais do que responde, ele observa antes de agir. E essa postura tranquila, quase calculada, tem um impacto psicológico profundo, porque ela não sabe o que você está pensando. Ela não sabe se você está apaixonado ou só curioso. Ela não sabe se você vai ficar ou vai sumir. Essa dúvida não é insegurança, é poder. Maquiavel sabia que a incerteza é uma ferramenta de controle, e quando bem utilizada, ela cria fascínio. O fascínio vem do desconhecido, do que é misterioso, do que não está totalmente sob controle. E por isso você precisa deixar espaços em branco. Não entregue tudo de uma vez, não se mostre inteiro. Vá revelando camadas aos poucos, como se fosse impossível esgotar quem você é. Evite falar demais sobre seus sentimentos logo no início. Evite declarações exageradas. Evite se perder em mensagens longas tentando demonstrar afeto. O excesso de palavras mata o impacto. O desejo cresce no silêncio, no tempo, na ausência. Às vezes, desaparecer por 1 ou 2 dias comunica mais do que mandar dezenas de mensagens. A sua ausência deve ser sentida, e ela só será sentida se você tiver presença real. Se você for comum, sua ausência será um alívio. Mas se você
For raro, sua ausência será um incômodo constante. É por isso que você deve investir primeiro em ser um homem valioso. Não só financeiramente, mas emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. O homem que se cultiva se torna escasso, e tudo o que é escasso é desejado. Maquiavel também ensinava sobre o uso estratégico das emoções. Ele dizia que um governante não deve se guiar por paixões, mas pela razão. E o mesmo vale para você. Se você se deixa levar pela paixão e age por impulso, você perde o controle. Você começa a mandar mensagens porque está ansioso. Começa a ceder porque tem medo de perdê-la. Começa a fazer promessas porque quer agradar. E isso destrói a imagem que você deveria construir. A imagem de um homem que escolhe e não que implora. Um homem que deseja, mas que não depende. Um homem que sente, mas que não se entrega a ponto de perder a si mesmo. A mulher admira aquele que se domina, que tem autocontrole, que não implora, não dramatiza, não exige atenção. É essencial entender que a mente feminina funciona diferente. Elas valorizam mais o que precisam conquistar. Quando algo vem fácil, perde valor. E você, como homem, precisa se posicionar como alguém que vale o esforço. Isso não é arrogância, isso é psicologia pura. Quando você se mostra valioso, mas mantém limites, ela percebe que está diante de um homem raro, e a raridade seduz. A previsibilidade mata. O que ela quer não é alguém que a adore como se fosse uma deusa. O que ela quer, mesmo que não diga, é alguém que seja um desafio. Um homem que a inspire, que a provoque, que a faça crescer, mas que, acima de tudo, mantenha sua posição. O pedestal não deve ser dela, deve ser da sua missão, da sua visão, do seu valor. O homem que age com frieza estratégica, com firmeza silenciosa e com clareza sobre si mesmo, torna-se magnético. Porque ele transmite segurança. Ele não precisa dizer que é confiante, ele mostra com o silêncio. Não precisa prometer fidelidade, ele mostra com coerência. Não precisa provar que é interessante, ele mostra com presença. Maquiavel sabia que o poder real não está no barulho, mas na percepção. E a mulher percebe quem você é, não pelo que você diz, mas por como você age quando ninguém está olhando. Pelo que você tolera, pelo que você ignora, pelo que você recusa, pelo que você insiste. A coerência entre o que você é e o que você comunica constrói uma imagem que é difícil de resistir. Mas se você falha nesse ponto, tudo desmorona. Se você diz que é confiante, mas age com carência, ela percebe. Se você se diz diferente, mas faz tudo igual aos outros, ela compara. Se você promete respeito, mas tolera desrespeito, ela perde o encanto. E aí, você vira apenas mais um. O mundo está cheio de homens que dizem que são bons, que são confiáveis, que são sérios. Mas a maioria não tem disciplina, não tem firmeza, não tem presença real. E é por isso que o homem que tem se destaca. Não é sobre aparência, é sobre postura, sobre intensidade equilibrada, sobre saber quando avançar e quando recuar, sobre controlar o ritmo do jogo. Você não precisa competir com outros homens, precisa apenas dominar a si mesmo. Esse domínio é raro, e tudo que é raro desperta fascínio. A mulher que percebe que você é um homem que não se rende facilmente, que não muda sua rota por uma carinha bonita, que não se ajoelha diante do elogio ou do corpo dela, passa a olhar para você com outros olhos. Ela sente que você está acima da média, e isso por si só já é extremamente atraente, porque faz dela a interessada. E é aí que o jogo muda, é aí que o respeito vem, e é aí que o desejo começa a crescer de forma espontânea, sem esforço, sem implorar, sem correr atrás. O verdadeiro respeito que uma mulher sente por um homem nasce da coerência entre atitude, presença e valores. Não adianta querer admiração se você vive se contradizendo,
Se diz uma coisa e faz outra, se exige postura, mas se entrega ao primeiro sinal de afeto. A mulher repara em tudo, mas reage ao que é constante. Se você se mantém firme, calmo e inabalável diante das emoções, das oscilações e até das provocações, ela passa a sentir que você é um homem raro. Maquiavel já dizia que os homens comuns são dominados por suas emoções, enquanto os líderes as dominam. E no seu caso, ser líder da própria vida é o que vai te colocar no centro do radar feminino. O homem que tem uma missão e não se desvia dela por sedução, que não troca sua disciplina por prazer imediato, que não abre mão de seus limites por carência, conquista um respeito silencioso, que vira desejo. Você não deve se preocupar em ser desejado por todas, mas sim em ser lembrado como alguém que impõe presença. É essa memória que fica. Não é o que você deu, nem o quanto elogiou, nem quantos presentes ofereceu. O que fica é a sensação que você deixou. E se essa sensação for de um homem centrado, forte e emocionalmente blindado, ela vai pensar em você mesmo sem querer. O desejo feminino não nasce da lógica, ele nasce do impacto emocional. E o impacto vem do contraste. Se todos os homens que ela conhece reagem igual, falam igual, agem com desespero, qualquer um que haja com firmeza já parece único. Se você for esse homem, ela vai querer entender por que você é assim. Vai querer descobrir mais, vai tentar quebrar sua barreira. E é aí que o jogo vira totalmente a seu favor. Uma mulher não respeita um homem porque ele a ama. Ela respeita um homem que ama a si mesmo o suficiente para não perder a dignidade. O erro que muitos cometem é achar que demonstrar amor é o mesmo que se anular. Isso não atrai, isso cansa, isso desgasta. O amor que atrai é aquele que existe em liberdade, que se mostra sem submissão, que se entrega sem mendigar, que oferece presença, não cobrança. Maquiavel, se transportado para o jogo da sedução, ensinaria que você deve sempre manter a vantagem da escolha. Nunca demonstre que ela é a única opção da sua vida. Nunca deixe claro que você perdeu o controle, porque o controle é o que mantém o valor percebido. E quanto mais controle emocional você demonstra, mais rara será a sua figura diante dela. Você precisa compreender que respeito vem antes da intimidade. É o respeito que torna o toque mais significativo. É o respeito que torna o olhar mais profundo. É o respeito que sustenta o desejo depois que o impacto físico passa. Uma mulher pode até se atrair inicialmente por aparência, status ou estilo, mas ela só permanece se sentir que você é alguém que impõe respeito com naturalidade. E isso é percebido nos detalhes, na maneira como você se expressa, no ritmo da sua fala, no modo como encara o silêncio. Um homem que está confortável no silêncio é um homem que não tem medo de si mesmo. E essa confiança silenciosa é uma das formas mais intensas de sedução. Porque não força nada, apenas existe. E o que simplesmente existe, sem precisar provar o tempo todo, é o que mais prende a atenção. Maquiavel afirmava que os homens devem ser ou bem tratados ou destruídos, pois se ofende alguém, deve-se fazê-lo de forma que não possa haver vingança. No campo da sedução, isso pode ser traduzido assim: ou você se posiciona com clareza, ou será devorado emocionalmente. Se você tenta agradar demais, se você finge ser alguém que não é para não perder a mulher, ela vai perceber. E quando perceber, vai se afastar, porque a mulher admira quem é honesto consigo mesmo, quem é direto, quem é firme, mesmo que não seja perfeito. A busca por perfeição gera artificialidade. A postura firme gera confiança, e é disso que ela precisa. Confiança na sua energia, nos seus valores, na sua capacidade de dizer não quando necessário. O homem que se respeita ensina como quer ser tratado.
Ele não reclama quando é desrespeitado, ele se afasta. Ele não grita para ser ouvido, ele silencia e deixa o vazio falar. Porque ele sabe que o maior poder está em saber ir embora quando necessário. A mulher testa os limites, e se você não tiver limites claros, será empurrado para fora de si. Você será moldado pelos caprichos dela. Você será uma extensão da vontade alheia, e nenhum homem atrai sendo um reflexo do outro. Você precisa ser raiz, não reflexo. E a raiz é aquilo que sustenta, que não balança com qualquer vento, que mantém sua forma mesmo quando tudo muda ao redor. Esse tipo de homem não é comum, mas quando aparece, ele domina o jogo da atração sem esforço. A mulher deseja o homem que ela não consegue prever, mas não o imprevisível emocional, volátil e instável, e sim o imprevisível forte, centrado que surpreende com decisões firmes, com gestos pontuais, com sumiços estratégicos. Maquiavel diria: os homens julgam mais com os olhos do que com as mãos. Em outras palavras, o que parece ser é mais importante do que o que é. E no jogo, entre homens e mulheres, a aparência de valor tem mais efeito imediato do que o valor escondido. Isso significa que você precisa parecer confiante, mesmo quando estiver com dúvidas. Precisa parecer inabalável, mesmo quando estiver lidando com dilemas. Essa máscara, desde que sustentada por uma essência em evolução, é uma ferramenta de sobrevivência. Não é falsidade, é estratégia. E quem não sabe jogar estrategicamente será apenas peão no jogo dos outros. A mulher precisa olhar para você e perceber que está diante de alguém que ela não vai conseguir controlar. Isso pode assustá-la no início, mas depois de um tempo, é isso que vai atraí-la de verdade, porque ela vive em um mundo cheio de homens que se dobram ao charme, que se ajoelham ao menor sinal de beleza, que fazem promessas com medo de perder. Quando ela encontra alguém que não se dobra, ela sente que encontrou um desafio. E o desafio certo ativa o instinto dela de competir, de seduzir, de se provar digna da sua atenção. É aí que ela começa a correr atrás. E não porque você jogou jogos sujos, mas porque você manteve sua postura. Você se recusou a se perder por um beijo, por um elogio, por uma noite. O respeito feminino é conquistado quando você é um homem que não precisa se gabar, que não conta vantagem, que não mendiga validação. O verdadeiro homem forte não fala da sua força, ele apenas a vive. E quando ela tenta provocá-lo e percebe que você não se abala, ela entende que está diante de alguém que já se venceu internamente. E o homem que se venceu internamente é o mais perigoso, porque ele não depende de ninguém. Ele pode querer, mas não precisa. Ele pode gostar, mas não se ilude. Ele pode amar, mas continua sendo livre. E é exatamente essa mistura de presença intensa com liberdade absoluta que faz a mulher se sentir atraída de verdade. A maioria dos homens perde o jogo da atração porque confundem desejo com desespero. Tentam comprar atenção com presentes. Tentam compensar insegurança com elogios em excesso. Tentam se fazer necessários criando dependência emocional. Mas a mulher de verdade não quer dependência. Ela quer energia. Ela quer ser tocada por uma presença que a inspire, que a desafie, que a instigue. E essa presença só é possível quando você não tem medo de perder. Quando você se olha no espelho e diz: eu sou suficiente. Maquiavel jamais teria sucesso se precisasse ser aceito por todos. Ele foi odiado por muitos, mas também foi respeitado, porque nunca se vendeu. E essa é a lição final. Não se venda por atenção, não se negocie por companhia, não se transforme apenas para ser aceito. Você não precisa provar nada para ela. Precisa provar para si mesmo que é capaz de manter sua palavra, sua disciplina, sua visão. O resto vem como consequência. Quando a mulher percebe que você é homem de propósito, ela se sente segura.
Quando percebe que você tem autocontrole, ela se sente atraída. Quando vê que você tem limites, ela sente respeito. Quando percebe que você tem tudo isso e mesmo assim escolhe estar com ela, aí ela se sente especial. Porque sabe que não te possui, mas te conquistou. E isso, para a mulher, é a experiência mais intensa que ela pode ter. Conquistar alguém que não precisava de nada, mas mesmo assim escolheu se aproximar.